Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. Na semente de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas emoções e como que nós temos as nossas emoções habituais e como que a gente pode mudar essas emoções habituais. Em primeiro lugar, na abordagem da programação neurolinguística, que é a minha abordagem favorita, uma emoção, um estado, ele é composto por três componentes. Tá? Primeiro, a tua fisiologia, que é a forma como está o teu corpo. Segundo, o teu padrão de foco, que é o que você está pensando. E terceiro, a sua linguagem. Essas três coisas são habituais. É importante você entender, elas são habituais. Sendo que existe uma que é mais fácil de você mexer e que tende a ganhar das outras. Qual é essa uma que ganha das outras e que é mais fácil de você mexer? É a sua fisiologia. Por exemplo, em geral eu sou animado e motivado, sou entusiasmado, de uma forma geral, na minha vida. Eu me treinei para ser assim, do jeito que eu vou te ensinar nessa semente. Tá? Me treinei para ser assim. Só que, quando eu estive doente, por exemplo, ou quando eu tive algum problema em que eu estava com pouca energia, o meu corpo estava fraco. E quando o meu corpo estava fraco, eu não conseguia sentir entusiasmo do mesmo jeito. Por quê? Você já deve ter experimentado isso. Você fica doente, tem uma gripe muito séria, alguma coisa que te deixa de cama, você não consegue ficar muito animado. Essa que é a verdade, tá? Então, como o meu corpo estava muito fraco, muito desanimado, eu não conseguia ter o mesmo entusiasmo, porque eu não conseguia ter a mesma energia. Entusiasmo é uma emoção que requer muita energia. Tá? Uma outra emoção que é vista como negativa, que requer muita energia, é a raiva. Se eu estivesse doente, sentisse muita raiva, eu não ia conseguir fazer muita coisa a respeito, porque o meu corpo estava fraco. Então o nosso corpo ele tem uma influência enorme. Veja, se você ficar muitas horas sem comer e você estiver morrendo de fome, em estado de privação do teu corpo, tá? Como é que fica a tua inteligência? Ela diminui. Como é que fica a tua força de vontade? Diminui muito. Pessoas fazendo dieta, o pessoal até recomenda assim, não deixa ficar muitas horas sem comer, porque senão você vai ficar com aquela fome de leão, vai pegar as coisas e vai comer feito um louco. Então, essa questão de como está o teu corpo, como está a tua fisiologia, é fundamental nas emoções. Quando querem sossegar uma pessoa, a pessoa está muito agitada, está muito ansiosa, o que dá? Dá um remedinho para ela, dá um ansiolítico para ela, dá um remédio desse para controlar o temperamento. O que o remédio faz? Você engole ele entra na sua corrente sanguínea, ele muda o que de você? A tua fisiologia. É assim que ele muda a tua emoção, mudando a tua fisiologia. Então a fisiologia é o preponderante, é o mais importante. Isso nos leva a uma questão muito interessante. Fisiologia é o estado do teu corpo, certo? Para eu ficar ansioso, por exemplo, eu não posso estar com o corpo relaxado. E eu não posso estar naquela pose poderosa do super-homem. Para eu estar ansioso, eu preciso estar com o corpo um pouco tenso. Meus músculos ficam tensos. Tem gente que tem dor nas costas quando tem ansiedade, porque tensiona muito a coluna. Então você fica com os músculos tensos. Para ficar com raiva, você provavelmente tem uma aceleração do batimento cardíaco, você tem uma contração no peito, você tem aquela sensação. Isso tudo é a mistura da tua fisiologia com as coisas que você está pensando e com as coisas que você está falando. Mas a fisiologia é muito importante. E aí olha que interessante. Se para ficar com raiva eu contraio meus músculos de uma determinada forma, e para ficar entusiasmado eu contraio outros músculos de uma forma um pouco diferente, isso significa que os estados emocionais estão ligados também a uma forma de exercitar o meu corpo. Algumas pessoas se curam de determinados processos mentais fazendo alongamento, fazendo yoga, fazendo coisas com o corpo que acabam afetando a mente. O corpo e a mente estão interligados. Então, olha a conclusão que a gente vai chegar aqui. As suas emoções, elas funcionam como exercícios físicos. Se eu fizer muitas abdominais, o meu abdômen fica muito forte. E toda vez que eu precisar contrair o meu abdômen, ele vai estar lá firme, pronto para ser contraído. Se eu fizer muitos exercícios para o bíceps, meu braço vai ficar grosso e também vai ficar mais forte. Eu vou conseguir levantar peso. A hora que eu precisar levantar um peso, o meu braço vai estar lá pronto, porque eu já desenvolvi o músculo. Do mesmo modo, a raiva é exercitada, você exercita sentir raiva.
Você tem uma fisiologia e um padrão de pensamento e um hábito mental e representações internas típicas de raiva. E você se exercita em sentir isso. Existem pessoas que são raivosas, elas já se definem como raivosas. Isso significa o quê? Hábito. Elas têm muita prática em sentir raiva. Existem pessoas que são depressivas, elas têm muita prática em sentir tristeza. Existem pessoas que são empolgadas, elas têm muita prática em sentir entusiasmo. Que emoção você tem praticado? Que emoção você tem praticado? Quando a gente descobre que as emoções requerem prática e que elas funcionam como um exercício físico, isso é extremamente libertador. Por quê? Uma pessoa que achava que era triste e que estava fadada a ser triste para sempre, ela pode começar a exercitar a alegria de propósito, mesmo que no início seja forçado, ela vai treinando o corpo. Como eu, quando comecei na academia, no início era forçado, eu não queria ir, mas depois eu passei a gostar. E depois meu corpo foi ficando condicionado. E hoje eu gosto muito de ir. Esse meu entusiasmo, ele não é natural. Eu desenvolvi, eu treinei meu entusiasmo, sentindo entusiasmo. Vendo filmes, ouvindo áudios, por exemplo, como As Sementes, que me deixavam entusiasmado, experimentando situações de entusiasmo. Né? Entenda bem, para o seu sistema nervoso não tem diferença se é uma coisa que aconteceu na sua vida, ou que você viu num filme, ou que você imaginou. É a mesma coisa. Você sabe que tem pessoas que têm ataque cardíaco vendo filme de ação? É uma coisa um pouco extrema, mas pode acontecer, e já aconteceu. Porque o cara começa a ficar nervoso e ele começa a brigar junto com o cara do filme. Ele começa a ficar naquela tensão. Se ele é cardíaco e tem uma tendência, ele pode realmente ter alguma coisa ali. Por quê? O batimento cardíaco dele acelera como se ele estivesse vivendo aquilo. Ele vive aquela tensão. Então, uma emoção imaginada, quando você imagina uma situação, um entusiasmo, né? Eu sempre falo, imagina se você tivesse a armadura do Homem de Ferro, mas como você ia ficar empolgado? E você começa a exercitar aquilo, o teu sistema nervoso, ele vai exercitar o músculo do mesmo jeito, ele vai exercitar essa emoção do mesmo jeito. Então minha pergunta é, que emoções você quer exercitar agora, todos os dias? A emoção da gratidão, todo mundo já sabe que ela é muito boa para você. Exercite a gratidão, exercite a autoconfiança, exercite o entusiasmo. E quando vier aquela tendência para a tristeza, para uma emoção de raiva, uma emoção mais negativa, procura exercitar menos essa emoção. Procura tomar controle. Todas as suas emoções são exercitadas, são treinadas. Todas as suas emoções requerem prática. Começa a praticar as emoções que você realmente quer sentir e veja a qualidade da sua vida emocional mudar totalmente.